David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série As Sete Leis de Noé. Agora vamos abordar as 3 mitzvot finais, que são Gezel, roubo, comer parte de um animal vivo, Ever Menahai, e Dinim, que é fazer um tribunal de justiça. E para a surpresa dos senhores, teremos um presentinho, um bônus no final desse vídeo. Então vamos começar. Um Benor é culpado no caso de Gezel, roubo. Isso vale tanto se ele roubar um Akum, um não-judeu, quanto se ele roubar um Israel, um judeu. E não há diferença, seja quem rouba dinheiro ou bens, seja quem rouba uma pessoa sequestrando ela, seja quem retém o pagamento devido a seu empregado, um trabalhador assalariado, ou qualquer coisa semelhante. Tudo que for roubar o outro, bens, objetos, dinheiro, sequestrar uma pessoa, reter o pagamento de alguém, alguém fez um trabalho para você, você fica postergando ali, não paga, não paga, não paga, não paga, ele está passando por cima desse mandamento das 7 leis de Noé, que é roubar. Isso é considerado roubo. Seja quem retém o pagamento devido a um trabalhador ou qualquer coisa semelhante. Vamos colocar um adendo. Caso alguém trabalhe para você, você está acostumado a pagar para ele, é algo comum onde você mora, pagar no final do mês, você não precisa ficar com medo, ficar suspeitar de talvez estar fazendo errado, de não dar o valor naquele momento, naquele dia, e sim no final do mês, porque já fizeram um acordo geral, ou mesmo que vocês não falaram, especificaram, né, no local onde vocês moram já é o normal do lugar, então não tem problema. É sempre bom perguntar para o rabino, lembrando que tudo que a gente for estudar aqui são regras gerais. Não é para pegar isso daqui e aplicar ao pé da letra. Tudo, sempre que tiver dúvida, pegar o seu rabino, quem você está conectado, perguntar para ele, dentro do caso que você, né, da situação que você tiver, para ter a resposta, porque sim, pode mudar de caso para caso, só um Rav ele vai conseguir ter o senso de análise sobre aquele caso e explicar exatamente como deve proceder. Então aqui, de novo, estamos estudando regras gerais. Até mesmo um trabalhador que come do que não tem direito fora do horário de serviço é considerado ladrão. Pela lei da Torá, o camponês que ele está no campo fazendo trabalhos na terra, cavando, semeando, regando, colhendo, se ele tiver com fome e ele ali no campo quiser tirar uma fruta para comer, é considerado como o trabalho dele, é considerado como o salário dele, o dinheiro que ele vai ganhar. Então, parte disso é, entre aspas, um bolsa alimentação enquanto ele está comendo, um vale-refeição dele. Então, aqui você percebe que o Rambam, ele diferenciou e disse, fora do horário de serviço, ele não está trabalhando, ele foi lá e pegou do fruto de outra pessoa, seja do patrão dele, seja de outra pessoa, é considerado ladrão. Sem permissão, né? Obviamente, se tiver permissão, está tudo bem. Em todos esses casos, o Ben Noar é considerado culpado e incluído na categoria de Gazlan, ladrão. Isso não é igual no caso de Israel, onde certas diferenças se aplicam. Então, novamente, o Rambam especifica que essa lei é para Benor e para judeu funciona diferente. Além disso, o Benor é culpado até mesmo se roubar algo de valor menor que uma prutá. E o valor da prutá atualmente é entre 5 a 20 agurot, coisa de 1 a 10 centavos. Então, roubar até mesmo um valor praticamente irrisório, algo que não vale nada, o Benor é culpado. E se um Benor roubar algo de valor menor que uma prutá, e outro vier e roubar essa mesma coisa dele, um roubou do outro, os dois praticaram roubo, ambos são condenados à morte. Então, o Benor que ele roubou e não devolveu, e não se arrependeu, e ele foi pego cometendo aquele ato de roubo, ele é condenado à morte. Da mesma forma, o Benor é culpado por comer Ever Minachai, um membro retirado de um animal ainda vivo.
Eu quero fazer uma pausa para repetir sobre o que significa pena de morte. A pena de morte ela não se aplica na nossa geração. Estamos na parte 3, né? Eu não falei no início, estamos na parte 3 dessa série. Então já parto do pressuposto que vocês já escutaram as outras aulas anteriores, onde foi dito várias introduções, dentre elas que não é aplicada hoje em dia a pena de morte, é só quando tem o Sanedrim e o templo construído. O Sanedrim, composto pelos 71 sábios da Torá, os maiores que tinham na geração, e também o templo era construído na época de Moisés, na época de Moshe Rabbeinu. O tabernáculo, o templo móvel, o Mishkan, ele existia, então a presença divina ela pairava não só entre os judeus, mas em toda a humanidade, em toda a criação, em todo o planeta terrestre. E todos os não-judeus, quando a presença divina ela existe na Terra, a Hashem está presente aqui, logo os conceitos verdadeiros, as mitzvot, os mandamentos, eles são algo que estão no ar, são algo notório. Isso é algo que todos os não-judeus eles sabiam do que eram as 7 leis de Noé, até porque veio muito antes de Moisés, e de qualquer jeito, quando a presença divina ela paira, então milagres acontecem, as pessoas até mesmo começam a valorizar conceitos que elas nunca ouviram falar que tinham algum valor. Então esse é o poder da presença divina. No mundo desse, a pena de morte existe. Qual? No que existe o tribunal de 71 sábios, que é o grande tribunal rabínico, e com toda essa presença divina dando entendimento para as pessoas e a verdade sendo tão clara, isso faz com que alguém passar sobre uma das 7 leis de Noé é praticamente algo impossível. A pena de morte praticamente não era aplicada. E a gente, no mundo que a gente está de escuridão absoluta, a destruição do templo foi por volta de 1950 anos atrás. E olha quão distante nós estamos da presença divina. Desde então até hoje, estamos esperando pela construção do terceiro templo. Então, só no mundo onde a verdade ela é clara, ela é absoluta, o entendimento entre o certo e o errado ele é tão claro, tão palpável, e essa é a vantagem da gente ter Deus morando entre a gente. Uma das vantagens, né? Tem inúmeros acidentes não existem no mundo. A gente pode fazer um estudo só sobre as vantagens que o mundo tem com o templo construído com a presença divina. Um dia a gente vai fazer um estudo desse que é realmente muito, muito enriquecedor. Pelo mundo que a gente está de escuridão, escutar a pena de morte sobre esses casos aqui, que já estão tão banalizados, nós vemos até como algo extremamente absurdo. Porém, não é aplicável para a nossa geração, é suficiente a gente entender isso. A gente só vai entender do porquê que sim é aplicável em gerações específicas quando voltarmos a esse momento. Em breve, se Deus quiser, Hashem mandará o Messias, se revelará no mundo e nos trará para a redenção divina e poderemos ter o mérito e a felicidade de ver a construção do terceiro templo. Continuando, da mesma forma, o Ben-Noach é culpado por comer Ever Minachai, o membro de um animal vivo, ou Basar Minachai, a carne de um animal vivo, em qualquer quantidade. Em qualquer quantidade. Então, se o animal estiver vivo, ele se acidentou e a pata dele caiu, e o Ben-Noach ali quiser pegar para comer aquilo, ele vai estar proibido de comer aquela carne, aquele membro, com o mesmo órgão. Vai lá, foi feito uma cirurgia de retirada do órgão da vaca por tal e tal motivo. Aí tem alguém que quer comer aquilo. Não pode, não vai poder comer porque a vaquinha está viva. Pois as medidas, quantidades mínimas que tornam a proibição válida, foram dadas apenas para Israel, não para os Bnei Noach. Então, de novo, o Rambam está diferenciando essa lei também entre os judeus e não-judeus. Entretanto, o Ben-Noach pode comer sangue retirado de um animal vivo, nisso ele não é proibido. Ou seja, beber o sangue do animal vivo não é proibido. É algo que eu nunca ouvi falar que existe, né? É extremamente incomum, mas saiu o sangue do bicho, pegou o sangue e quiser beber, o Rambam permite. Não faz diferença se o membro ou carne foram retirados
de uma berremá, de um animal doméstico, ou de uma raiá, de um animal selvagem. Porém, com relação aos ofot, as aves, parece que o Benor não é condenado à morte por comer parte do animal vivo das aves. Ou seja, essa expressão me parece que não é que o Rambam diz, é uma expressão onde tem dúvida dentro da pesquisa dele, dentro do entendimento dele da lei, tem dúvida sobre isso, e obviamente que é melhor que não, porque aqui seria dúvida de descumprir um decreto divino, uma lei da Torá. Então, no final das contas, não é para comer nem mesmo de uma ave. E mesmo quando alguém abate um animal, ainda que ele tenha cortado corretamente os dois sinais, Shnei Simanim, que é a traqueia e o esôfago, isso daqui é para saber se o animal é kasher ou não, enquanto o animal ainda estiver se debatendo, todo membro ou carne que se separe dele neste estado ainda é proibido para os Bnei Noach, por causa da proibição de Ever Minachai. Então, no caso que tem um judeu que ele vai fazer o abate kasher do animal, digamos que aquela comunidade de Bnei Noach, eles comam o animal kasher, eles peçam para um judeu abater para eles e pagam para o judeu, e eles podem comer a carne do animal kasher. Não é obrigatório, é opcional. E vai trazer boas influências para o Benor, caso ele opte por comer carne kasher. Não é obrigatório, é opcional. E vai trazer boas influências. Eu gosto de repetir para ninguém entender errado, né? Para depois não causar polêmica. E aqui no caso, depois que faz o corte no pescoço do animal, por mais que tenha aquela despressurização do sangue no cérebro e o animal já não esteja mais sentindo em absoluto, ele já está morto, a alma já saiu, ainda tem os espasmos musculares, o animal ainda fica se debatendo no chão. E aqui o Rambam diz que ainda dentro desse estado de se debater, mefarkeset, é proibido o Benor comer naquele momento qualquer parte do animal, porque ele ainda está vivo. E como os Bnei Noach são ordenados em relação aos Dinim, então agora estamos passando para os Dinim, que é o tribunal, que deve fazer tribunal de leis. Vamos lá. Eles são obrigados a estabelecer juízes e magistrados em cada distrito e distrito para julgar sobre estas 6 mitzvot. Quais são as 6? São as 6 que não são estabelecer tribunal. Sem o estabelecer tribunal, fala para fazer julgamento quanto a essas outras 6 leis de Noé, para advertir o povo sobre elas. E um Benor que transgredir uma destas 7 mitzvot deve ser executado com a espada. É pena de morte na época que tem o Sanedrin, na época que o templo está construído, que a presença divina existe na terra. Então ele vai ser executado pela espada se ele for pego cometendo uma das 7 proibições. E por causa disso, todos os habitantes de Shechem foram condenados à morte, pois Shechem roubou, e eles viram e souberam disso do sequestro e do estupro de Diná, mas não o julgaram. Então todos os habitantes de Shechem, começando a história, quando Yaakov Avinu chegou em Shechem com seus filhos, aconteceu que Diná, ela foi capturada por Ben Hamor, pelo príncipe, pelo filho do líder da cidade. E ele estuprou ela e sequestrou ela. E pelo sequestro e pelo estupro, a gente viu que ele tem pena de morte. E os filhos de Yaakov viram que nenhum habitante da cidade de Shechem julgou o caso. Todos eles fizeram vista grossa e tentaram convencer Yaakov. E Yaakov falaram para ele, olha, deixa o filho de Hamor, o Ben Hamor, o filho de Hamor, Hamor também é burro em hebraico, deixa o filho do burro se casar com Diná. Yaakov, quando ele entendeu o que aconteceu, ele ficou transtornado, ele ficou sem saber o que fazer. Enquanto isso, Shimon e Levi, com 16 anos, descobriram o caso. Imediatamente eles foram lá, fizeram um pacto com o povo de Shechem, eles fizeram a circuncisão. No terceiro dia da circuncisão, que foi o dia que o ferimento tá doendo mais e está mais difícil a cicatrização, eles mataram todos os habitantes da cidade. Yaakov ficou preocupado pela atitude deles,
etc. É uma história por si só. A gente tem, eu vou deixar no final desse vídeo, no card, para vocês clicarem e poderem assistir na íntegra sobre essa história. Então aqui a gente vê que eles aplicaram essa pena do sequestro, que o Ben-Hamor sequestrou a Diná, e todos os habitantes de Shechem, eles não julgaram o caso, então todos eles foram condenados pela morte por não ter feito dinim, por não ter feito tribunais de justiça para julgar as outras 6 leis. Quais são uma das 6? Roubo, sequestro. Então ele foi julgado pelo sequestro, pelo roubo, e os habitantes foram julgados por não terem feito dinim. E um Ben-Noach pode ser condenado à morte com apenas uma testemunha e por meio de um único juiz, sem necessidade de aviso prévio e mesmo com testemunho de parentes. O pai pode testemunhar que o filho cometeu, o irmão pode testemunhar que o outro cometeu, o amigo testemunhar que o outro cometeu, mas não através do testemunho de uma mulher, e também uma mulher não pode julgar para eles. A mulher que ela é mais emocional, que ela não tá tanto no local público, pelo menos antigamente, ela estava mais na casa, no seu campo, com as outras mulheres ali da sua vizinhança, fazendo as tarefas de casa, né? Porque antigamente não era fácil ter um forno, então o forno era compartilhado, ela estava ali junto com as outras mulheres. Então a mulher ela ficava mais no serviço do suporte da casa e do cuidado dos filhos, e o marido ele saía para estudar, o marido saía para trabalhar, então ele estava mais inteirado. Esse é um dos motivos, também a parte que a mulher é emocional e ela não consegue enxergar as coisas de uma maneira suficientemente não é suficiente a maneira que ela analisa e enxerga um caso a ponto de dar o testemunho e esse testemunho ter força de matar alguém. Hoje em dia, assim, existe uma força para o testemunho dela. Existe uma força para o testemunho dela. Não é que, que ela não é testemunha absoluto. Hoje em dia, no tribunal rabínico, obviamente que o tribunal rabínico de hoje não tem praticamente força nenhuma da Torá. Porém, a pouca força que tem na Torá, eu escutei que mesmo o testemunho de mulheres é válido e aceito, porque a força é tão baixa da Torá que a gente não tem como tirar dinheiro do outro, não tem como matar o outro por... Né, tem várias penas de morte, não é aplicável hoje em dia. Então, a força para algo mais grave, isso não tem o testemunho da mulher. Porém, existe uma força. Existe, sabe, evidência. É toda uma parte legislativa, e aqui lembrando que a gente já foi falado anteriormente, nós estamos aqui sentados na mesa dos juízes, querendo saber se é pena de morte ou não. Não se é o ideal, se é bonito, se é feio, se é pena de morte ou não. Porque, de acordo com isso, também é muito importante ressaltar algo que foi dito anteriormente, que como hoje em dia não tem pena de morte, hoje em dia é aplicada a pena de morte, Bidei Shamayim, pelas mãos dos céus, a pena de morte é aplicada. Aquela impressão da pena de morte gruda na pessoa, e quanto mais tempo vai passando e quanto mais transgressões ela vai cometendo e menos ela vai se importando com isso, mais vai se fortalecendo aquele selo de morte, e do nada cai uma árvore, a pessoa se acidenta de carro e sai do mundo, vai atravessar a rua, não vê, é atropelado. Ou seja, não faltam meios e caminhos para a pessoa sair desse mundo de um jeito que seja parecido com a espada. Certo? Tomou um tiro também, é como se fosse uma espadada, se acidentou e as ferragens do carro entraram na pessoa, daí por diante. Então a gente vê que sim, de acordo com o peso da sentença que ela estiver carregando sobre si, por mais que através do tribunal da terra ela não seja julgada, não seja punida, pelo tribunal celestial ela sim será. Você que quer se aprofundar nas 7 leis de Noé, o Rav Shimshon escreveu um livro que nós comercializamos em forma de e-book, curso completo para Bnei Noach, com 353 páginas. É excelente que você termine esse livro e todo tipo de influência boa que você quiser na sua vida, que você termine esse livro uma vez, é uma segular muito forte, uma vez por mês. Você faz a leitura de 12 páginas por dia, por volta de 30 dias você consegue terminar esse estudo, e o bônus que eu gostaria de trazer para os senhores é uma prece antes da leitura e antes do estudo das 7 leis de Noé.
O link desse e-book vai ficar na descrição. E essa é a prece, o pedido antes do estudo das 7 leis de Noé para os Bnei Noah. E aqui eu coloquei um pedido que seja bem abrangente em muitas áreas. Vamos lá, vamos ao pedido. Esse é o bônus, eu vou deixar esse PDF de graça na descrição também. E sempre antes que você for estudar as 7 leis de Noé, você faça esse pedido, você abre o PDF, faça esse pedido, faça essa leitura e comece a estudar. Você pode estudar tanto os vídeos aqui do canal, que é de uma forma bem mais resumida sobre as leis, e o recomendado de verdade é que vocês adquiram o e-book do Rav Shimshon e possam terminar uma vez por mês. Vai trazer uma influência boa para tudo, porque essa é a mitzvah que Deus deu para os não-judeus. Essa é a maior forma de conexão. O não-judeu que estuda essas 7 leis, ele é considerado como sumo sacerdote. Oração para Benoar. Então, essa é a prece antes do estudo. Com o propósito de fazer a vontade de Hashem, aqui estou para estudar e cumprir a parte que me concerne da Torá, as 7 leis de Noé, a fim de reparar a origem no lugar elevado e trazer prazer ao nosso Criador. Fazer o reparo da nossa alma na origem do lugar elevado. Essa que é a intenção. Que seja da tua vontade, Hashem, Deus dos judeus, e Deus dos patriarcas deles, que com a força do estudo e cumprimento dos mandamentos tenha compaixão de nós, que perdoe todos os nossos pecados, que apague todas as nossas iniquidades, que perdoe e desculpe todas as nossas transgressões. Então aqui, como é o não-judeu falando, tem que falar que seja da tua vontade o Deus dos judeus, o Deus dos patriarcas deles. Tenha compaixão de nós e para anular de sobre nós todos os decretos duros e amargos, conceda-nos o mérito de retornar a Ti, fazer tchuvá, em completa tchuvá arrependimento, salva-nos do Yetzer Hará, da má inclinação e de todo pecado e transgressão, prolonga nossos dias com bondade e nossos anos com bons decretos. Que Tu nos conceda a abundância financeira com dignidade e honestidade, para que possamos servir-te com alegria e coração tranquilo, e que encontremos o nosso par ideal. Para quem não casou ainda pode adicionar essa parte. Para quem está procurando um Benor, uma Batenor, escreve aqui nos comentários que você está procurando, vai que dá certo. Bota a cidade que você é aí, vocês podem trocar uma ideia. No tempo apropriado, com amor, alegria e santidade, para edificar um lar de Torá e Mitzvot, e que nos guarde contra toda força negativa e me salves de toda acusação, me salve da força da impureza, de toda feitiçaria e mal-olhado, e que esteja sobre mim a tua supervisão e proteção suprema, guiando-nos no caminho da verdade, da pureza e da luz da tua presença divina. Então, esse é o bônus, esse é o presentinho, que vocês façam o download, que vocês possam diariamente ler essa prece antes de fazer a leitura do curso completo para os Bnei Noah que o Rav Shimshon escreveu, que tivemos o prazer de ter disponível para que nós possamos estudar esse grande e-book, esse grande livro. Deixe o seu celular no modo avião e bata a sua meta de 12 páginas por dia. Ou mesmo também pode ler essa prece e abrir a série das 7 leis de Noé aqui no nosso canal. É uma série de 3 partes, essa é a terceira e última parte. Faremos, se Deus quiser, na íntegra dentro dos vídeos exclusivos para membros com o livro do Rav Shimshon. A gente vai abrir o e-book do Rav Shimshon, a gente vai estudar ele assim como a gente estudou, dessa forma, com PDF aberto, do início ao fim do e-book do Rav Shimshon, se Deus quiser. Em breve teremos no nosso canal. Se você está interessado nesse tipo de estudo, escreva aqui embaixo, por favor, nos comentários para que eu saiba. E torne-se membro e peça isso, que imediatamente, se eu ver que realmente tem uma quantidade de pessoas interessadas, a gente imediatamente já começa na produção dessa parte muito mais aprofundada, que deve dar por volta de umas 30 partes, sobre as 7 leis de Noé, na íntegra, dentro do livro do Rav Shimshon. Então aqui vamos acabando mais um estudo. Aqui terminamos a parte bem simples e a raiz uma das raízes principais da lei dos Bnei Noah, que o Rambam nos ensina. E temos muita felicidade de poder estar trazendo aqui para os senhores esse estudo.
Gostaria de convidá-los a clicar aqui embaixo, seja membro, poderem assinar, para que possamos cada vez mais criar mais conteúdos. Eu quero muito trazer sobre relação matrimonial e sobre educação dos filhos, e serão 2 séries que estarão dentro da parte exclusiva só para membros, assim como Proteção contra Magia Negra. Terminamos essa série, tem 6 capítulos, por volta de 45 minutos cada vídeo. E lá vocês terão segulot, entendimentos profundos sobre também histórias da Torá oral, histórias da Guimará, sobre bruxaria, feitiçaria e como os sábios da Torá lidaram com isso. Então vamos ficando por aqui, tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.